Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Folha Business. E hoje nós vamos falar sobre pecuária do futuro. Ao meu lado, Renata Erlich, ela que é zootecnista e também consultora especialista em gestão 360 de propriedades rurais. Seja muito bem-vinda, Renata. Stephanie, obrigada pela oportunidade aqui de falar um assunto que a gente gosta, né? Renata, para a gente então começar logo direto ao ponto, fala para mim o que é essa pecuária do futuro. Então, eu acredito que existem alguns fatores que delimitam bem o que é, né? Tecnologia, automação e sustentabilidade. Eu acho que se a gente discorrer dentro desses 3 pontos, a gente consegue definir bem o que é essa pecuária do futuro, que busca eficiência, mas respeitando todos os impactos gerados pela atividade, e é aquela velha história de produzir o mais com menos, né? Corrigir bem, usar bem esses recursos para que a gente consiga chegar onde a gente precisa. Então, acho que é por aí. E, Renata, onde que a gente está hoje, né? Traz para a gente esse panorama Brasil hoje. Cara, assim, olha, a nível de Brasil, a gente evoluiu muito em vários sentidos. Evoluímos na genética animal, na genética vegetal, no uso do solo, né? Então, antigamente, se você buscar uma pecuária de 30, 40 anos atrás, na época do que o bisavô da gente fazia, lá atrás, o negócio ele era determinado via comercialização. Por quê? Porque a margem do negócio estava na compra e na venda. Então, você entregava um boi e colocava 4, 5 bezerros no lugar. Era um negócio que deixava margem de 30%, 40% às vezes, né? E aí, não se buscava muito a produtividade, né, que é o que a gente tem hoje, a produtividade por hectare. Isso não era discutido lá atrás. Por quê? Para eu corrigir ou adubar 1 hectare de pasto, era o equivalente a comprar 3, 4 hectares. Então, se aquele proprietário quisesse crescer, qual era o caminho que ele seguia? Ele comprava mais terra. E não observava muito o que aquele animal estava ganhando. Coloca o boi lá, deixa o bezerro lá, e aí vinha aquela pessoa que comercializava, o acesso à informação não era como é hoje. Menor. Então, quem definia o preço do boi que você tinha para vender? Quem batia na porteira querendo comprar. Entende? Então, o nível de informação era outro, por isso que as margens eram tão grandes. Com o decorrer do tempo, essa realidade foi mudando, por isso que a gente fala, pecuária não é mais a mesma. Aquela história que o boi tem vergonha de dar prejuízo para o dono é um ditado que hoje é um mito, ele não existe mais. Dá prejuízo sim se você não se tocar e fazer um negócio do jeito que tem que fazer. Então, essas margens reduziram, o custo de produção subiu o custo da terra, os animais evoluíram geneticamente, as plantas evoluíram geneticamente, né? A comercialização ela ficou muito mais rápida, todo mundo tem acesso à informação. Se você não é do digital, negócio... Né? Exato, é isso que eu ia falar agora. Se você não é do negócio, você pega o celular e, peraí, mas deixa eu ver o preço da arroba do bezerro no estado tal. Você consegue em 5 segundos, né? Então, essa margem de negociação, ela não existe mais. Você precisa acompanhar, né, os nuances do mercado, que hoje é uma montanha-russa, porque a gente ainda tinha, há uns anos atrás, um movimento meio que repetitivo. Então, as tendências existem até hoje, mas essas tendências, o preço da arroba ficava o mesmo preço durante meses. Hoje não é mais assim. Hoje, toda semana, você tem uma variação. Ainda existe a tendência de períodos de melhor preço e períodos de preço pior. Mesmo assim, a variação é muito grande. Isso aponta para onde? Para dentro da porteira. E aí é obrigatório visualizar o que você produz. O que o produtor tem que fazer? Produzir uma arroba que custe menos do que o preço que o mercado está pagando, né? Aí que a coisa começa a pegar. Então, a evolução genética foi importante, tanto de planta quanto de animal, mas e gerir esse recurso dentro da fazenda? Se até então, você imagina, pecuária é um negócio secular. Durante esse período inteiro, ninguém se importou com o que estava sendo produzido dentro da fazenda. Verdade. Então, é uma evolução relativamente recente para a pecuária.
né? E acho que esse é o grande desafio, essa gestão de recursos, gerir dados, né? Gerar os dados para conseguir transformar isso em informação e entender qual é o caminho que tem que seguir no negócio. Então, hoje é um negócio desafiador, não é um negócio fácil, porque ele é multidisciplinar, e aí que começam os grandes desafios do negócio pecuário. Acho que tudo evoluiu muito, as tecnologias estão aí, ninguém precisa inventar a roda, está tudo aí à disposição. Agora, saber o que usar, quando usar e como usar, esse é o grande desafio. E, Renata, hoje quais são as molas propulsoras, então, para essa pecuária do futuro? Stephanie, a gente olhou muito para fora e pegou uma referência lá de fora que trouxe o confinamento para cá e os confinamentos evoluíram muito. Mas a nossa pecuária, ela não é baseada em confinamento. E ela não pode ser baseada em confinamento. O confinamento aqui no Brasil, ele é uma fase. Importante? Lógico, importante. Agora, pensa bem, aqui o animal vive 20% da vida dele só no confinamento. 80% está no pasto. Então, o grande potencial da pecuária brasileira está no pasto, não está no confinamento. E durante um período, como a gente trouxe essa questão do confinamento, suplementação, alimentação, aumento de consumo, isso pede recurso, né? Desembolso. Então, nós trouxemos essa temática, levamos isso para o pasto via suplementação, surgiram os processos aí de semi-confinamento, de aumentar o nível de suplementação, buscando um resultado de ganho de peso maior, porque o que determina lucro ou prejuízo na pecuária? A nível prático, são duas informações básicas, que é taxa de lotação e ganho de peso. Então, quanto mais animal eu consigo colocar naquela área, mantendo um alto ganho de peso, isso significa que eu estou muito próximo de ter um bom resultado. Só que, trazendo essa linha de raciocínio que veio lá de fora, porque eles dependem do confinamento, imagina, Estados Unidos, pelo menos 4, 5 meses, dependendo da região, embaixo de 2 metros de neve. Nós não temos isso aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas esse conceito veio e começou a dominar o pasto também. Então, criou-se uma temática muito dependente de suplementação e esqueceu do pasto. Esse é um ponto fundamental, porque no pasto é mais barato. E é possível ter um ganho de peso fantástico com pouca suplementação. E aí entra o manejo, correto, né? Exatamente. Então, assim, sou contra a suplementação? Imagina, de jeito nenhum. Eu trabalhei em empresa de nutrição por 15 anos, então sei bem onde dói. Só que a eficiência no manejo do principal recurso, que é o pasto, potencializa esse ganho de forma absurda. E isso falta para o produtor. Agora, a culpa é do produtor? Não, porque o que se buscou, a referência que veio lá de fora, veio a referência do confinamento, da suplementação, do tratar. E esqueceu-se do pasto. Então, hoje, qual é o nosso principal desafio? Tudo isso funciona? Funciona, mas exige desembolso. Então, como eu equalizo essa conta? Potencializando o meu pasto. E aí cabe a nós, dentro da porteira, estabelecer o manejo necessário para aproveitar da melhor forma possível esse pasto. E quando a gente faz isso, a sustentabilidade é inerente. Exatamente. Olha que coisa louca. E aí, vocês, na consultoria 360, olham para tudo na propriedade, né? Eu acho que esse é outro ponto importante. Não adianta também ter um bom pasto se você não tiver uma boa gestão da propriedade, não tiver colaboradores entendendo esse processo. Exato. Traz pra gente também um pouco de exemplo do que você vê na prática em propriedades aí por todo o Brasil. Exato. O 360, ele se resume em 6 pontos fundamentais dentro da fazenda, que é solo, planta, animal, clima, mercado e pessoas. E aí, dentro desses 6, se eu pego solo, planta e animal, eu movimento eles, eu manipulo eles da forma que eu preciso.
Clima, não tem como. Eu conheço a tendência climática, vejo os históricos e faço uma programação dentro daquilo para tornar a minha operação segura, mas eu não mando no clima. É o que Papai do Céu mandar para a gente, né? Mercado, também não mando no mercado. Mercado também depende aí de várias coisas do que vão acontecer. De novo, percebo a tendência, entendo essa tendência, mas eu vou ter que trabalhar dentro daquela tendência. E aí, quem que movimenta isso tudo para fazer a coisa acontecer? São as pessoas, né? Pessoas. A gente não faz nada sem pessoas dentro da fazenda. Então, primeiro passo, treinar essas pessoas para que esses recursos que a gente consegue movimentar sejam realmente bem utilizados e utilizados da forma correta dentro da fazenda. Tudo começa por pessoas. Então, o 360 é mais ou menos isso. Então, é chegar na propriedade e entender como ela está, né, fazer um levantamento, um diagnóstico, porque é como você ir no médico, você chega lá, eu tenho uma dor de cabeça, que essa dor de cabeça é incessante. É muito ruim, é muita dor, muita dor, eu não aguento. Ele vai te medicar? Precisa de exame. Ele vai te pedir vários exames antes. Então, para a fazenda não é diferente. O que é o diagnóstico? É uma avaliação de vários pontos dentro da fazenda para conseguir identificar onde estão os seus principais problemas. E os meus principais problemas são diferentes do seu, diferente do dele, diferente. As fazendas são diferentes. Sim. Estão em regiões diferentes, com pessoas diferentes, de perfis diferentes. Então, cada fazenda vai exigir um diagnóstico. Não significa que o que eu fizer na minha, eu vou simplesmente replicar na sua, porque o seu problema é outro. E essa é uma dificuldade, né? Hoje, muitos pecuaristas olham para a grama do vizinho, né? Literalmente, Isso. ali, e acham que só porque o dele está dando certo, a propriedade dele, se ele implementar, vai dar. Mas não é assim, né? Existem diferentes situações e tudo isso precisa ser analisado com muito critério, né? Eu acho que essa agricultura de precisão que a gente tanto fala, nessa pecuária de precisão, ela não passa só por software e tecnologia, né? Passa também por informação na palma da mão. Exatamente. Então, lembra que eu falei assim, ó, pensando na pecuária do futuro, a gente precisa de tecnologia, automação, não foi isso que eu disse? Então, assim, e sustentabilidade. E aí, primeira coisa, sustentabilidade é um termo que exige um tripé. Esse tripé puxa econômico, social e ambiental. Então, se eu atendo uma fazenda onde a cerca está muito ruim, o pasto rapado, ele tem lá funcionários que a casa dos funcionários não é muito legal, a situação meio complicada, como que eu vou exigir desse proprietário que ele imediatamente cerque nascente, que ele faça uma mini barragem? Impossível. Ele não faz nem o feijão com arroz porque ainda. Ele não está fazendo feijão com arroz. Então, dentro da sustentabilidade, o passo 1 é tornar aquilo economicamente viável. Porque a partir do momento que ele fez a cerca do jeito que tinha que fazer, começou a manejar melhor o gado dele, ele já vai ter impacto no pasto que vai deixar de ser rapado. Se vai deixar de ser rapado, eu já tenho um impacto ambiental, porque eu não tenho mais solo descoberto. Pelo menos isso eu não terei. Ele começa a ter resultado melhor. Se ele começa a ter resultado melhor, isso vai impactar na equipe dele. Então, começa a melhorar para as pessoas, a forma de trabalho, as ferramentas à disposição que aquelas pessoas têm para trabalhar. Então, ele tinha lá uma carroça cacareco, ele troca por uma carroça nova, ele conserta o trator dele. Então, você não tem mais que levar o mineral no lombo da mula, você já leva no trator, entende? Então, melhora as condições de trabalho, melhoram para as pessoas. Aí, ele chega na casa do funcionário. Aí aquele funcionário que andava de bicicleta, daqui a pouco eu chego lá, ele já está com a motinha, já tem o carro dele. Então, olha o impacto. Verdade. A partir daí, é inerente. Ele vai cercar nascente, ele vai cercar mata. Então, percebe que a gente não pode inverter esse conceito? Verdade. Porque quando se fala de sustentabilidade, o meio ambiente é a primeira coisa que vem na cabeça. Mas ele depende desse tripé. E a gente não pode inverter, porque eu não tenho como exigir de um produtor que está
sem caixa, que não tem rentabilidade e que as pessoas estão trabalhando ali, mas insistindo e meio que sofrendo no processo, que primeiro ele tem que cuidar do meio ambiente, porque não é assim que funciona, né? É uma atividade que depende do meio ambiente, mas ela precisa de seguir um processo para que a gente atinja aquele resultado. Beleza, chegamos nesse ponto, eu quero produzir mais. Lembra da história de fazer mais com menos? Tecnologia. Se eu emprego mais recursos, significa que eu preciso gerir isso, vai ficando um pouco mais complicado. Então, a cabeça do peão, do gerente, do proprietário, já não dá conta mais de ter tudo na cabeça. Então, ele precisa de ferramentas onde ele vai ter essa base de dados guardada, fácil dele acessar, para ele resolver o que ele precisa resolver. E aí entram várias tecnologias. Então, assim, não só de sistema de gestão, onde ele vai alimentar, ter as informações lá que ele vai poder acessar, mas as operações começam a mudar. Ah, é um trator com GPS, é o uso do drone para algumas operações. Então, percebe como a coisa começa a andar diferente? É trocar... Mudar de patamar, né? Muda de patamar. É trocar uma balança convencional por uma balança eletrônica que tem integração com o sistema de gestão que ele usa, com o bastão, com um brinco de baixa frequência. Então, aqueles erros de anotação que se tinham, eles são eliminados. Porque o gado vai entrar ali, ele bateu o bastão, ele já sabe o ganho de peso daquele animal automático no computador. Então, ele ganha velocidade, ele ganha assertividade nesse sentido. E aí, a automação acaba sendo inerente. Então, aquele tronco que eu ficava lá na catraca com 4 peões e fecha atrás e fecha na frente, já tem o tronco que fica uma pessoa na alavanquinha totalmente automatizado e eu passo um volume muito maior de animais muito mais rápido. E eu acho que a tecnologia vem exatamente para otimizar as operações. Né? Exato. Eu acho que não é para substituir ninguém, mas é para otimizar. Você concorda com isso? Sim, otimiza as operações, exige uma mão de obra mais qualificada, ou seja, dá oportunidade para que essas pessoas cresçam, se qualifiquem e cresçam dentro da própria propriedade que ela trabalha, né? Então, esse é um ponto importante. A exigência de qualificação da mão de obra para que você consiga aumentar o nível de eficiência dentro das fazendas. É obrigação do empregado? Ele tem que querer aprender, mas todo mundo participa desse processo. Verdade. O consultor, o proprietário, as empresas que atendem e, lógico, o próprio funcionário. Eu parto do princípio que todo mundo tem condição de aprender. Mas ensinar para quem não quer aprender não tem jeito, e tem as pessoas que não querem, né? E aí você vê aonde que encaixa aquela pessoa ali e se ela encaixa em algum lugar. Se não encaixar, o que você vai fazer? Então, começa a doer um pouco, às vezes, o nível de decisão que a gente precisa tomar, porque sempre envolve pessoas. São as pessoas que vão fazer a coisa acontecer dentro da fazenda. E, Renata, você poderia trazer algum exemplo assim, de uma propriedade que você viu se transformar por essas tomadas de decisões corretas e por essa análise 360 da propriedade? Olha, nessa altura do campeonato tem várias, viu, Stephanie? Mas tem algumas assim que são bem legais. Teve uma fazenda, inclusive ela é aqui do Espírito Santo, de uma propriedade que fica no município de Colatina. E aí, quando eu comentei que eu ia nessa fazenda, as pessoas falavam assim, mas lá o cara só usa sal branco, Renata, e não vai virar nada ali. E aí, quando você começa a colocar tudo no papel e faz a base desse diagnóstico, o que aconteceu lá? Depois de 1 ano de trabalho, e eu sempre falo isso, é 1 ano de muito trabalho para começar a colher do 2º ano em diante. Então, assim, no final do 1º ano, ele já não usava mais sal branco, ele já tinha uma suplementação correta, com os coxos do tamanho que tinha que ser, já manejava melhor os pastos, não fez divisão nova, ele refez os lotes, dividiu os lotes e trabalhou a estrutura que ele tinha, isso no final de 1 ano. E aí ele aumentou a produtividade dele, a entrega do gado, era uma fazenda que fazia ciclo completo, cria, recria, engorda.
Só que no final de 3 anos, ele já fazia semi-confinamento. Que legal. Então, foi alguém que saiu do sal branco, que era julgado por todo mundo, e depois de 3 anos, ele estava fazendo semi-confinamento com a conta, e aí comprou fazenda na Bahia, e aí foi fazer outras coisas, sabe? Outras coisas não, né? Foi aumentar o negócio dele, aumentar o patrimônio. Então, o número, ele te traz algo que é como se ele batesse na sua cara. Quando você vê, aquilo te incomoda num nível que você sabe que aquele número está certo. E você olha, você fica bravo. Mas você fala, mas é isso. E você não consegue nunca mais esquecer que é aquilo ali. E você entra incomoda. E esse incômodo é que faz o produtor dar o primeiro passo de, às vezes, falar assim, vai doer, vou ter que cortar na carne, mas é o que eu tenho que fazer para o meu negócio seguir. Aí, a partir disso, vem o que eu chamo de zona de desespero, porque dentro do processo, você cria processo para tudo na fazenda e você percebe que tem coisas que você achava que estavam corretas e que estava tudo bem e que não estavam. E aí a equipe se incomoda muito e você fica incomodado com aquilo, porque você olha assim, pô, será que ele não estava me falando a verdade? Não, é porque como não estava ali estruturado, né? Estruturado, não era identificado. Você realmente tinha a impressão, todos tinham a impressão que estava tudo ok, mas não estava. Então, entrou na zona de desespero, calma, não abandona tudo. Baixa o tom, traz a equipe, deixa todo mundo participar e fala assim, pessoal, não tem problema. A gestão é para isso, para identificar coisas que a gente não conseguia ver. Agora a gente está vendo, então nós vamos resolver. E aí, passo a passo, é como subir uma escada. Sobe degrau por degrau. E eu falo o seguinte, a evolução dentro da fazenda, ela não acaba nunca, ela é infinita, é uma escada sem fim. E aí você começa a subir e você não para mais. Você começa anotando, passa para uma planilhinha de Excel. Da planilha você já, não, o sistema vai me ajudar aqui. Então, tem que ser devagar para criar o entendimento e você trabalhar dentro da sua linha de raciocínio para chegar onde precisa. Eu acho que você falou uma coisa que é interessante a gente lembrar, né? Todos os pecuaristas e até agricultores também. Esse processo é um processo de longo prazo. Não adianta a gente querer colher resultados amanhã, né, Renata? Eu acho que isso é importante a gente deixar claro para as pessoas, que todo o processo de gestão ou de organização de uma propriedade ou de governança envolve essa transformação mesmo de mentalidade das pessoas e principalmente essa esperança de que depois vai melhorar e que a conta vai fechar no final. Exatamente. Esse é um dos grandes desafios da gestão. Não é curto prazo, porque você começa a compilar dados para gerar um histórico e esse histórico traz um entendimento para, a partir daí, você começar a tomar decisão. E aí, como hoje as pessoas têm... Acho que o imediatismo é quase uma doença hoje em dia, né? A gente reclama de tudo se não for muito rápido. E isso atrapalha um pouco nesse processo, porque as pessoas, pô, contratei a consultoria, mês que vem eu já quero... Calma, você não tem dado ainda. Em 1 mês não é suficiente para a gente fazer um monte de coisa. Pelo menos 6 meses de trabalho de acompanhamento, corrigindo algumas coisas, mas a base de dados precisa ser montada durante um período para você conseguir alguns apontamentos. Então, isso leva tempo. E a falta de paciência... às vezes atrapalha nesse sentido. Não porque nós não queremos dar resposta, mas eu falo assim, todo benchmarking, e aí a gente tem um dos melhores em pecuária, que é do pessoal da Integra, ele apresenta os números, mas aquele número das top rentáveis e tal, ele não é a meta da fazenda. Verdade. Ele só existe para me apontar assim, olha, dá para chegar ali. Qual é a meta da minha fazenda, da fazenda do cliente? De acordo com a minha realidade. É de acordo com a realidade dele. Então, assim, ele só sabe que aquilo é possível. Ok, como é que ele vai olhar para o negócio dele? Só que ele vai estabelecer a meta dele a partir do negócio dele. Só que quando a gente começa, é a partir de quê? Verdade. Então, nós precisamos chegar na base para conseguir evoluir. Excelente. Renata, a gente quase está acabando o nosso papo. Eu acho que tenho certeza que a gente ficaria muito mais aqui. Mas qual mensagem você deixaria, então, para os nossos pecuaristas? Assim? O que a gente pode fazer para se preparar cada vez mais para essa agricultura do futuro,
para essa renovação que tem acontecido no campo e para a chegada de tecnologia, de automatização, que com certeza é um processo que não vai parar? Eu acho que, assim, um dos maiores desafios da pecuária e possivelmente o principal motivo para a degradação de pasto se chama mentalidade. Ela está no próprio pecuarista. Ela não está no peão, nada disso. É a mentalidade dele. E essa mesma mentalidade é o que às vezes afasta as novas gerações e impedem com que ele consiga fazer uma boa transição, uma boa sucessão. Ele acaba afastando as pessoas que poderiam ajudar, principalmente nesse uso das novas tecnologias aí para viabilizar algumas coisas na fazenda. Então, o recado que eu gostaria de deixar aqui para os pecuaristas é o seguinte: o que você construiu até agora, você construiu. Mérito seu, é tudo que você sabe. Se você tem aí do seu lado o seu filho, um sobrinho, alguém mais novo que tem muita facilidade com tecnologia, esse conhecimento ele não vai substituir o seu, ele vai ser agregado ao seu. E é muito importante que você consiga transmitir tudo que você sabe para essa nova geração, porque é a base que eles vão precisar para seguir no negócio. Uma coisa não substitui a outra, mas se vocês conseguirem juntar as duas coisas, o céu é o limite. Então, se abram tanto a geração nova quanto os mais velhos envolvidos no processo, porque se vocês conseguirem equilibrar isso aí, nada segura vocês. Excelente. Renata, muito obrigada. É sempre uma alegria te receber aqui. Com certeza a gente tem muito ainda a conversar e principalmente os nossos agricultores e pecuaristas têm muito ainda a principalmente entender que o que a gente fazia antes, né, o que nos fez chegar até aqui, não vai ser o que vai nos levar para longe, Exato. né, para continuar crescendo, mas pode sim ser agregado, né, o que você falou, às tecnologias, às novas gerações e principalmente à gestão da propriedade. É hora da gente entender cada vez mais as propriedades como negócios, né? Eu acho que com certeza essa é a chavinha que vai ser as nossas molas propulsoras aí para o nosso futuro. Muito obrigada, Renata. E em breve a gente volta com mais conteúdo para vocês.